Vamos lá, gente, continuar aqui. Próximo efeito que a gente vai falar no recurso de apelação trata-se do efeito suspensivo. O que é importante a gente falar do efeito suspensivo? O que é o efeito suspensivo de um recurso, gente? Efeito suspensivo é a possibilidade que um recurso tem de suspender os efeitos de uma decisão, beleza? Efeito suspensivo de um recurso é a possibilidade que um recurso tem de suspender os efeitos daquela decisão impugnada, daquela decisão que fora recorrida, beleza? O que é importante a gente dividir aqui em relação ao efeito suspensivo na apelação? Quando a apelação se der em relação a sentenças absolutórias, nesse caso a apelação ela não vai ter efeito suspensivo. Então vamos lá. Em se tratando de sentenças absolutórias, a apelação ela não terá efeito suspensivo. Exemplo: o réu estava preso, estava preso preventivamente ou estava preso temporariamente, enfim, estava preso aguardando julgamento. Ao final do julgamento, em primeira instância, o juiz decide absolver o réu, dar uma sentença ao final do processo e absolve o réu. Se a apelação, nesse caso, tivesse efeito suspensivo, o que ela ia fazer? Ela ia suspender os efeitos da sentença. Pensa comigo, se for uma sentença de absolvição, a apelação, se ela tivesse efeito suspensivo nesse caso, o que ela ia fazer? Ela ia suspender a absolvição até que fosse julgada a apelação, ou seja, o réu iria continuar preso. O que acontece? Nas sentenças absolutórias, a apelação ela não tem efeito suspensivo. Ou seja, se um réu está preso e o juiz dá uma sentença absolvendo o réu, ele tem que ser colocado imediatamente em liberdade. O réu tem que ser imediatamente solto. E o recurso de apelação vai ser julgado, mas com o réu solto. Beleza? Então, nas sentenças absolutórias, se uma parte ela apela daquela decisão, então imagina que um réu ele foi sentenciado e na sentença ele foi absolvido. O MP apela daquela sentença absolutória. Mesmo o MP apelando, o réu vai ser solto, ele vai ser colocado em liberdade. Ou seja, ele vai aguardar o recurso dele, tá? Mesmo que o MP tenha apelado, o MP vai aguardar o julgamento com o réu em liberdade, beleza? Então, nas sentenças absolutórias, a apelação ela não vai ter efeito suspensivo. Bacana. Agora, em se tratando de sentenças condenatórias, aí sim a apelação vai ter efeito suspensivo. Então, em se tratando de sentenças condenatórias, a apelação vai ter efeito suspensivo, tendo o condão de justamente suspender os efeitos daquela decisão, ou seja, suspender os efeitos de uma sentença condenatória. Então, imagine aqui o outro lado. Imagina que um réu está aguardando o julgamento dele em liberdade. Então, o réu ele foi processado, foi julgado e está esperando a sentença de um juiz. E o juiz, ao final de toda a instrução, ao final do processo, ele sentencia o réu e condena o réu. Os efeitos da condenação, basicamente, são o quê, gente? O início do cumprimento da pena. Nas sentenças condenatórias, a apelação ela tem efeito suspensivo, ou seja, se um réu ele é condenado e ele entra com recurso de apelação, o que vai acontecer com aquela sentença? Os efeitos daquela sentença vão ficar suspensos, ou seja, fica suspensa o início de execução da pena do réu, fica suspensa a ida do réu para a prisão, fica suspensa, tá? Constar o nome do réu como culpado, fica suspensa a inclusão do réu como reincidente, fica suspenso, por exemplo, a inclusão dos antecedentes do réu. Por quê? Quando o réu ele é condenado e a parte ela apela daquela condenação, o efeito da apelação nesse caso é suspensivo, ou seja, fica suspenso os efeitos da condenação. Beleza? Ou seja, se um réu ele é condenado e o advogado dele apela, suspende os efeitos da condenação, suspende a ida dele para a prisão, suspende o início da execução da pena e o réu fica aguardando ali o julgamento da apelação em liberdade. Ou seja, ele nem chega a cumprir pena. Beleza?
Ou seja, não chega a cumprir pena enquanto não é julgado o recurso de apelação, enquanto não há trânsito em julgado. E por que é importante a gente falar disso, gente? Porque houve uma alteração recente, né, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Antigamente, né, até ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerava que poderia haver execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal entendia que, havendo condenação em segunda instância para o tribunal, o réu ele poderia já ir para a prisão, já ir, né, começar a cumprir a sua pena. Só que houve uma alteração, né, de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entendeu que, mesmo havendo condenação, né, mesmo havendo acórdão condenatório em segundo grau, o réu não pode começar a cumprir pena, não pode acontecer início de execução, não pode haver execução provisória da pena. O entendimento do tribunal foi que só há possibilidade de início de cumprimento de pena após o trânsito em julgado, né, reafirmando o chamado princípio da presunção de inocência, que ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado. Então, hoje, a jurisprudência do STF não permite de forma nenhuma o início de cumprimento da pena se não transitar em julgado, ou seja, se não acabar os recursos. Ou seja, enquanto tiver recurso cabível, o réu não vai para a prisão, aguarda julgamento em liberdade. Beleza? Então, bacana. O último efeito aqui da apelação, que a gente já falou, né, é o mesmo efeito que existe no RES, é o chamado efeito extensivo, né, ou efeito iterativo. O que é o efeito iterativo, o efeito extensivo da apelação? É a possibilidade de, havendo situação de coautoria, havendo situação de concurso de pessoas, né, vamos supor que 4 pessoas estejam sendo acusadas da prática de uma infração penal. Se apenas uma dessas pessoas recorre, se apenas um dos corréus recorre, o efeito desses recursos se estende para os demais corréus? Depende. Em se tratando de questão de caráter não exclusivamente pessoal, estende sim. Já em se tratando de questão de caráter exclusivamente pessoal, ou seja, né, situação intrínseca, ou seja, subjetiva, aí nesse caso não estende. Então, imagina a seguinte situação, que, vamos colocar aqui, que 4 pessoas estão sendo acusadas de um suposto crime de furto, beleza? E vamos supor que, né, chega ao final do processo, o juiz condene as 4 pessoas, ou seja, deu uma sentença condenando os 4 corréus em relação ao crime de furto. Imagina que um dos corréus alega o seguinte, na apelação dele: olha, todos nós somos, digamos, inimputáveis, né? Todos nós, né, não temos condições de entender o caráter ilícito do fato, né? Alega que todos ali são doentes mentais. Mesmo que um dos corréus recorra sozinho, mesmo que um dos corréus entre com a apelação sozinho, se o juiz decide, por exemplo, absolver aquele corréu sozinho, o efeito daquela absolvição tem que ser estendido, tem que ser ampliado para os demais corréus, desde que, como a gente falou aqui, se trata de questão de caráter não exclusivamente pessoal. Então, por exemplo, imagine que 3 pessoas são acusadas de um crime, por exemplo, de lesão corporal. E ao final do processo, o juiz sentencia e condena todas. 2, né, dos corréus ficam calados, não recorrem. Um dos corréus recorre e, alegando excludente licitude, fala que eles agiram em legítima defesa. Se o juiz reconhece a legítima defesa, ou seja, a excludente licitude para um dos corréus, mesmo que os outros 2 não tenham recorrido, o juiz tem que expandir e ampliar os efeitos para todos os 2, né, para todos os outros. Beleza? Agora, se tratando de questão exclusivamente pessoal, aí nesse caso não há extensão nem ampliação dos efeitos do recurso. Beleza? De apelação.